Olá, eu sou Titi Vidal e tô aqui para falar um pouquinho, em linhas gerais, como que é a criança de cada signo. Então você que é pai, que é mãe, que convive com crianças, que é educador, é legal a gente entender, né, que as crianças têm a sua personalidade, têm o seu jeito de ser e cada uma vai reagir à vida, vai agir de uma maneira diferente. Claro que tudo sempre depende de todo o mapa e todo o mapa da criança é importante. Até já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, porque a gente consegue ver uma série de coisas no mapa de uma criança, desde o tipo de escola até saúde, tipo de esporte e mais um tanto de coisas importantes. Mas eu quero falar hoje aqui especificamente sobre o signo, já que o Sol, o signo solar, é sempre a essência da pessoa e no caso da criança essa essência aparece muito. E aí, entendendo qual é a dinâmica e quais são as características principais dessa criança, é sempre mais fácil não só lidar e entender cada um dos movimentos, mas também tirar um pouco das nossas expectativas ali que a gente joga em cima dos nossos filhos ou daquelas crianças que fazem parte do nosso convívio mais próximo. Antes de entrar propriamente aqui na criança de cada signo, eu queria agradecer a presença aqui no canal de quem já está inscrito aqui. E se você está chegando agora no canal, faça também a sua inscrição. É muito importante para mim ter as inscrições para poder continuar trazendo conteúdo. E deixa aqui seu comentário também, se você quiser comentar sobre a característica de alguma criança, ou se quiser também sugerir temas, né? Inclusive esse é um tema sugerido por vocês, fica à vontade para comentar aqui no vídeo. Vamos começar então pela criança de Áries, né? A criança de Áries é uma criança muito cheia de energia. Normalmente são aquelas crianças que não param quieta em nenhum momento e que às vezes os pais ficam malucos ali, que tem que ficar correndo atrás o tempo todo. A criança de Áries, ela precisa realmente de muita atividade. Como ela tem muita energia para gastar, é importante que ela tenha ali uma rotina cheia de atividades, que seja uma rotina mais dinâmica, mais cansativa até, né, por conta de ter muita energia até física e às vezes até agressiva. É muito importante fazer um esporte desde cedo, ou ter algum tipo de contato com a arte, e aí é legal sempre entender a dinâmica toda do mapa para ver o que pode servir como essa válvula de escape e essa espécie de calmante natural aí para dar conta de tanta energia. E é muito legal trabalhar também com desafios, né, porque o signo de Áries desde cedo gosta do desafio, então tendo alguns desafios ali, até nas brincadeiras que você escolher, vai ser bacana porque tudo isso vai ao mesmo tempo estimulando e acalmando essa criança ariana. Já a criança de Touro é aquela criança bem calma, tranquila, meiga, que adora estar junto, que precisa do contato físico, então às vezes até parece um pouco mais carente, porque quer atenção, quer a presença. Uma criança de Touro, ela precisa da prova material do seu amor por ela, né? Então, dar carinho, abraçar, falar que você gosta, falar o quanto ela é importante para você, dar presente, que é uma coisa que taurinos e taurinas adoram desde cedo. Ela pode até ser uma criança mais apegada com os brinquedos, com as coisas, com os pais, então pode ter até um lado mais ciumento, então às vezes é legal também observar o quanto que isso aí às vezes está passando do limite ou não, mas respeitar esse apego a certas coisas, a certos lugares, as mudanças. A criança taurina não gosta muito das mudanças, então é até legal ter aí um mínimo de rotina. É uma criança que gosta de comer bem, então também ter aí a alimentação, né, de alguma maneira presente, gosta normalmente não só de comer bem, mas de comer com a companhia e curtindo aquele momento. E às vezes é uma criança um pouquinho mais preguiçosa quando diz respeito ao esporte, então encontra um esporte aí que talvez seja mais tranquilo e que não seja competitivo. Crianças taurinas detestam a competição. A criança geminiana é uma criança que se movimenta muito, é uma criança muito curiosa. Normalmente são pessoas que falam muito cedo, que andam muito cedo, porque quer explorar o mundo, quer conhecer todo o ambiente, quer ler, quer estudar, quer conversar. É uma criança com quem você precisa falar, porque ela gosta de falar, ela gosta de ouvir, ela precisa de estímulos, né? Até porque ela cansa muito rápido, então é aquela criança que vai cansar dessa brincadeira, vai cansar dessa atividade, então precisa ter uma diversidade, precisa ter um repertório. Outra coisa, né, assim, que também pode ser legal é ter brincadeiras e jogos que sejam mais inteligentes, que sejam mais estimulantes, que sejam mais dinâmicos, porque isso também evita que ela canse tão rápido das coisas.
E a criança geminiana é uma criança que, além de gostar do movimento, né? E aí quando eu falo gostar do movimento, assim, pode levar para sair com você, para viajar com você, que ela vai sempre preferir, né? Ela é uma criança que está sempre de olho em tudo e observando absolutamente tudo que está acontecendo. E aí é legal colocar também para gastar energia, para fazer cursos desde cedo e estudar bastante, porque é uma criança que precisa desse estímulo mental e intelectual também. A criança de câncer é aquela criança fofinha, meiguinha, que dá vontade de a gente apertar de tão fofa que ela é, né? É aquela criança que também é carente, que precisa do seu beijo, do seu abraço, do eu te amo, e que vai fazer drama, e que vai fazer dengo, e que não gosta de ficar sozinha. Normalmente é muito apegada à mãe, principalmente, mas aos pais, às pessoas que cuidam. E é muito apegada também à casa, então muitas vezes, assim, sair de casa é difícil, ela sempre quer voltar para casa, quando viaja sente saudades. A criança canceriana, na verdade, está sempre com saudades de alguém ou de alguma coisa ou de algum lugar, né? Tem isso das memórias, do passado. Então é legal até ir construindo isso com ela, ter fotografias, imprimir as fotos, ter álbum, mostrar ali, contando a história e falar bastante sobre a família, as origens, porque isso, se não é importante ainda, vai ser em algum momento da vida dela. As crianças leoninas costumam ser os reizinhos e rainhas, né? Ali são crianças muito meigas, muito simpáticas, muito carismáticas, muito extrovertidas, mas que também gostam muito de ser o centro das atenções. Então é uma criança que dá para colocar, para fazer uma atividade de palco, tem a coisa do brilhar, do ser aplaudida, do ter um feedback. É uma criança que precisa de feedback, né? Isso é uma coisa muito importante, assim, sempre falar quando você gosta, o que tá legal, isso é um estímulo para essa criança. É uma criança que tem muita energia, inclusive energia física, então é bacana colocar para fazer um esporte, uma atividade que tenha esse gasto aí maior, né? E a criança leonina, ela precisa também de contato com o ar livre, com a natureza, a coisa do movimento, a expressão corporal, às vezes é uma coisa muito forte e muito importante também, né? E são crianças realmente cheias de vida, cheias de energia e que gostam muito de brincar. E é legal, assim, tudo que estimula a criatividade vai fazer muito bem para essa criança. A criança virginiana é aquela criança mais cheia de manias, né? E é a criança que mais precisa das rotinas. Então, se rotina já é importante para qualquer criança, para uma criança virginiana é um pouco mais importante. Ter horário para comer, para tomar banho, para brincar, ter essas regras, essas rotinas, esses momentos bem definidos, vai organizando essa criança internamente e vai trazendo mais segurança para ela também. Porque a criança virginiana às vezes é um pouquinho mais insegura, porque ela é muito autocrítica, ela é muito exigente com ela mesma. Então, assim, se os pais são exigentes, se o professor é exigente, se alguém ali exige, isso piora, né? A criança virginiana, ela pega a crítica às vezes de uma maneira muito pesada, então é importante até evitar criticar demais, porque ela mesma já faz esse papel. A criança virginiana precisa muito do contato com a natureza, tá ali com as coisas simples da vida, só que às vezes a criança virginiana tem uma coisa ali de ter nojo, de pegar em alguma coisa ali direto, tal, então também é legal respeitar. Assim como respeitar uma timidez que muitas vezes tem, né, existe no signo de Virgem, principalmente nas crianças. Não é uma criança para você falar na frente de todo mundo, né? Ai, filho, faz tal coisa para todo mundo ver que você faz isso, tal. Nem para colocar em esportes ou qualquer coisa que seja competitiva demais. A criança libriana é aquela criança simpática desde sempre, né? Aquela criança que vai conversar com todo mundo, que vai fazer social, que gosta de estar bonita, que gosta de ser elogiada, que gosta de trocar, de compartilhar, de sentir que ela faz parte. Então vale a pena sempre incluir, perguntar a opinião dela, até para estimular a indecisão que pode vir no futuro, respeitar muitas vezes, né, essa opinião, fazer para agradar, mas também ao mesmo tempo mostrar que ela precisa às vezes fazer sem que os outros concordem com isso. Mas é uma criança super diplomática que vai fazer amizade com uma certa facilidade, vai trocar com as pessoas e que gosta de um ambiente bonito, harmônico. Então é uma criança, por exemplo, que vai ficar muito ressentida quando tiver alguma briga, então sempre evitar brigar com outras pessoas na frente dela, tudo isso realmente acaba sendo muito pesado, muito difícil. E é uma criança que gosta de gente, então evitar deixá-la sozinha, sempre ter outras pessoas, de preferência outras crianças com quem ela possa brincar. E estimular o lado artístico de Libra também é sempre bom.
A criança de escorpião é aquela criança que está observando tudo. E às vezes ela tá quietinha lá no canto dela, ela tá brincando, tá fazendo outra coisa, parece que ela não tá nem aí pra você. Mas ela tá prestando atenção em tudo, ela tá ligada em tudo, todos os detalhes. Essa é a criança mais observadora de todas. E justamente por isso, ela é uma criança que, além de observar, ela sente tudo muito. Então, assim, sempre seja sincero, sincera com essa criança, né? Ela precisa saber a verdade. Claro que sempre escolhendo aí a melhor forma, dependendo da idade. É uma criança muito profunda, muito investigativa, vai gostar de brincadeira de adivinhação, de investigação. Tem muita energia, então o esporte é importante. Um esporte na água é muito legal para essa criança, para trabalhar as emoções, né? Ou uma dança, tudo que trabalha a flexibilidade, o se soltar, o ensinar desde cedo que não dá para ter o controle de tudo na vida, né? Que é uma característica muito escorpiana, desejar ter esse controle, ter toda essa intensidade. É uma criança que, quando ela está em alguma situação, ela está mergulhada naquela situação, está fazendo tudo que diz respeito àquilo. Então, esse mergulhar profundamente é importante também, ela entendendo, né, quais são os limites, até onde ela pode ir, porque essa é uma criança que vai até o limite, às vezes mais. Isso significa que também pode ser uma criança que vai testar os seus limites e, às vezes, ir ali enquanto ela quer alguma coisa, ela quer. E aí é uma criança que talvez precise de algumas regras, até para se organizar internamente e, ao mesmo tempo, ter um pouco ali de autonomia. Então, tem que encontrar esse equilíbrio perfeito para que ela se sinta segura e em paz. A criança de Sagitário é uma criança livre, extrovertida, alegre, bem-humorada, é aquela criança muito parceira, muito companheira, que vai topar qualquer programa, que vai querer estar com você sempre, que dá para levar para viajar, né? Ama viajar desde cedo, que precisa praticar esporte, porque precisa se movimentar muito. Às vezes é uma criança mais estabanada, então também tem que ficar sempre de olho, né? Porque pode se machucar um pouquinho mais. Mas é uma criança muito exploradora, muito aventureira, que precisa de estímulos constantes. Então, precisa até de uma diversidade de atividades, de compromissos, para que a vida não fique monótona, para que a vida não fique chata demais. É uma criança muito livre, então precisa de liberdade, precisa de espaço. Então, se mora num lugar grande é bacana, se não tem que ir em parque, tem que ir em praça, tem que ir em lugar onde ela possa correr e extravasar não só a energia física, mas essa vontade mesmo de ser livre e independente. Tanto que é uma criança que desde cedo tem muita autonomia e acaba gostando de decidir muitas coisas ali sozinha. Às vezes é o jeito de se vestir, é o jeito que vai fazer alguma coisa ali qualquer. A criança capricorniana é aquela criança adulta, né? Que é super responsável, organizada, certinha. Mas na dela, ela fica mais observando, ela é de poucos amigos porque ela é muito seletiva, muito exigente, muito autocrítica, então ela quer fazer muito bem feito, ela quer ser boa aluna, então tem que tomar muito cuidado ao cobrar uma criança capricorniana, porque ela já se cobra muito, ela já é muito responsável. Então tem que estimular o lado da brincadeira, da arte, da criatividade, do prazer, que às vezes nem ela quer muito ali, porque ela precisa fazer aquilo que ela se comprometeu a fazer, ou precisa fazer o dever, ou precisa estudar. Então ela tem esse compromisso assim com as coisas. É uma criança que leva as coisas muito a sério, então também tem que tomar sempre muito cuidado com como fala, o que fala, apesar de ser sempre melhor falar a verdade para essa criança, porque ela toma aquilo como muito verdadeiro e isso ela vai ficar ali remoendo, pensando sobre aquilo. É uma criança que precisa de um pouco mais de estrutura, um pouco mais de certeza das coisas, uma demonstração prática do afeto e, ao mesmo tempo, ter essa organização de rotina vai ajudando a entender ali a continuidade, o tempo das coisas, mas é importante também ensinar um pouco de flexibilidade desde cedo para essa criança, seja conversando sobre isso ou seja colocando para fazer algum tipo de esporte ou atividade que trabalhe isso também. A criança aquariana é aquela criança super simpática, extrovertida, que conversa até com a sombra, né? E ao mesmo tempo é livre, é independente, às vezes independente até demais, às vezes até difícil ali, né? Os pais convencerem de alguma coisa, ela tem as próprias opiniões, o seu próprio jeito de fazer as coisas. E até é importante, né, estimular isso, estimular a criatividade, que é uma característica tão marcante no signo de Aquário. As amizades também são muito importantes, é uma criança que adora ter companhia, adora ter outras crianças por perto, mas ao mesmo tempo ama ficar sozinha, então também não precisa se preocupar se de vez em quando essa criança precisar ficar brincando sozinha, fazendo as coisas do jeito dela, porque ela precisa desse espaço e tempo mesmo para as próprias reflexões.
costumam ser crianças super inteligentes, mas que têm um jeito próprio de aprender, de pensar. Então, às vezes, é um outro processo, é um outro ritmo ali, até mais rápido, né? Às vezes, e é importante ir entendendo como é essa dinâmica para conseguir se comunicar melhor com ela. A criança pisciana é fofa, né? As crianças de água são muito fofas, amorosas, afetivas, mas é uma criança também mais carente, que precisa de mais atenção, de mais carinho, de mais afeto. Ela pode ser muito insegura, então ela precisa também de alguma coisa que organize a rotina, que organize os movimentos e os sentimentos dela. Os sentimentos dela às vezes vêm e vão, né? Então assim, às vezes ela tá feliz, depois ela fica chateada, então tem que ir entendendo, porque é uma criança que não consegue muitas vezes expressar em palavras aquilo que ela tá sentindo, então tem que observar e acompanhar. Mas é uma criança realmente assim muito cheia de amor para dar, muita afetividade. O lado artístico costuma ser muito forte também nas crianças de peixes. Vale a pena estimular isso, descobrir aí o que ela gosta, se aprender a tocar um instrumento, ou desenhar, ou pintar, e colocar mais energia nisso mesmo, porque isso vai fazer bem para ela, mesmo que depois ela vá ter qualquer tipo de trabalho, de atividade aí, mas ter esse desenvolvimento desse lado criativo e inspirado dela vai ser maravilhoso e fundamental para o desenvolvimento dela. Quer saber mais sobre signos, astrologia, mapa astral? Então acessa meu site www.titividal.com.br. Um beijo, até a próxima!